A partir deste momento será iniciado, a leitura do capítulo 3 do livro O Grande Desafio, Novas Cabeças no Velho Colégio. Naquela tarde, ainda lembrando da sessão de valsas de extratos da noite anterior, Tony tinha voltado ao Cidinho depois do almoço para consultar a videoteca. Seu grupo só teria de entregar o trabalho de história dali a 2 semanas, mas o rapaz gostava daquela sala, normalmente pouco frequentada durante a tarde. Ficava horas por lá, ouvindo repetidas vezes as informações do imenso acervo de documentários em vídeo e anotando tudo o que precisava. Mais tarde, digitaria caprichosamente sua parte do trabalho na sala de computação. Se todos também fizessem sua parte naquela semana, ele que estava encarregado da redação final poderia entregar o trabalho até antes do prazo. Sua mãe tinha razão. Ele era capaz de fazer tudo o que os outros faziam. Bem, quase tudo. Além das gravações da National Geographic, havia vídeos da BBC sobre história e outros conseguidos pelos professores da Cidinha na TV educativa. As horas voaram. Tony decidiu-se por um intervalo e resolveu dar uma volta depois de tomar água no bebedouro do corredor. Se tivesse dinheiro, daria um pulo à cantina, mas desceu um lance da escada até o térreo e entrou na biblioteca. Sabia quais os livros que ajudariam o grupo no trabalho de história, e era muito fácil achá-los, pois a bibliotecária-chefe tinha verdadeira mania pela organização. Cada volume podia ser encontrado sempre no mesmo lugar, na mesma estante. E o Colégio Cidinha Moura, antigo, imenso, tradicional, possuía uma das melhores bibliotecas da cidade. Tony adorava manusear aqueles livros calmamente, folheando cada volume, tateando-os e imaginando seu conteúdo. Sentou-se com os livros perto de uma das janelas da biblioteca. Com prazer, aspirou o perfume do papel, da encadernação, da lombada, podendo perceber quais dos livros eram mais velhos e quais tinham sido recentemente adquiridos pelo colégio. Como acontecia de uns tempos para cá, o pequeno Chip tinha ficado no jardim, muito quieto, à fiel disposição do seu dono. O Dr. Laércio Moura, um dos 2 novos diretores, consentirá alegremente com a permanência do vira-latinha na escola. O jovem doutor Laércio, filho do professor Frederico, a quem os alunos se referiam como o velho, era muito diferente do pai, bem mais compreensível e muito mais moderno, e realista o suficiente para entender que o cãozinho de Tony era mais disciplinado do que a maioria de seus alunos. A flexibilização daquela regra foi ótima para Chip e para Tony, pois um não sabia viver longe do outro. Grande amigo, o Dr. Laércio. Num canto da ampla biblioteca, uma funcionária digitava furiosamente o teclado de um computador. Bem poderia ser um funcionário, mas Tony distinguir
o cheiro de um homem do perfume de uma mulher. E deve ser bonitinha essa daí, imaginou o rapaz sorrindo e lembrando-se que o Cidinha decididamente tinha entrado em uma nova fase, desde que o professor Frederico introduzirá o filho e o genro na administração, começando a preparar a própria aposentadoria e a continuidade do colégio. O Dr. Laércio Moura era um apaixonado pela educação. Vivia em contato com os alunos e imaginava um novo Cidinha, mais moderno, mais descontraído, mais criativo. Os professores jovens o adoravam e os conservadores não conseguiam ir contra ele. A simpatia do jovem diretor era contagiante. Gustavo Marcondes, o genro, um sujeito sempre bem vestido, era pós-graduado em administração de empresas e fanático pela modernidade. Parecia interessar-se somente por tecnologia e pelas finanças e mostrava-se totalmente ausente nas relações com os alunos. Continuará fazendo parte da família, mesmo depois que a dona Verônica Moura Marcondes, sua esposa e filha mais velha do professor Frederico, morrerá num desastre de automóvel no início daquele ano. O genro iniciará uma verdadeira revolução tecnológica, sentida em cada canto do colégio. Os computadores tomaram conta de tudo, vencendo o terror do professor Frederico pelas inovações. Gustavo até mandará importar uma impressora em braille para facilitar o acesso de Tony ao uso dos computadores. Uma impressora que, ao invés de imprimir em tinta, produzia pequenos relevos no papel. E o que era melhor no computador que Tony usava, havia sido instalada uma placa de som especial, um sintetizador de voz, com uma vozinha de mulher que repetia suavemente cada tecla que o rapaz apertava. A presença daquela digitadora na biblioteca era só mais um dos exemplos das mudanças introduzidas por Gustavo. Todo o imenso acervo de livros, até o final do ano, estaria cadastrado em computador, e os complicados arquivos de fichas seriam aposentados, provavelmente juntos com o velho diretor. Se o professor Frederico sobrevivesse, coitado do velho, em coma em um hospital, depois do fatídico acidente que sofrerá caindo das escadarias da escola há exatamente 2 semanas. Tony lembrava-se de ter ficado estudando na videoteca naquele dia, até pouco depois das 6 horas. No dia seguinte, todo mundo no Cidinha soube que, na noite anterior, o professor Frederico escorregará e cairá das escadas do 3º andar. Naquela idade, será que ele conseguiria se recuperar e voltasse a dirigir o colégio com sua mão de ferro? Aquele velho professor, há 20 anos responsável pelo sucesso e pela respeitabilidade do Cidinha, era severo demais. Tinha sabedoria para dar e vender, mas faltava-lhe um pouco de cintura para compreender certas coisas e permitir que algumas regras não tivessem de ser tão rigidamente obedecidas. Alto, com sua
vasta cabeleira branca, sempre despenteada. O velho ostentava a severidade de um maestro capaz de reger uma orquestra sinfônica apenas com o rigor do olhar. Trabalho de história. Tony sabia que estudar no Cidinha era praticar da história da cidade. A famosa educadora Cidinha Moura, fundada aquela escola há quase um século, trisavó do professor Frederico Moura e tetravó do professor Laércio Moura e de Dona Verônica Moura Marcones, a falecida esposa de Gustavo, seu busto austero, sério e carrancudo, dominava em bronze a entrada do colégio, como um guarda sempre vigilante. A disciplina no Cidinha era dura como a estátua da sua fundadora, mas era um colégio bom de se estudar, o melhor da cidade, procurado pelas elites desde sua fundação, ou por quem tinha sorte de conseguir uma bolsa de estudos total, como Tony. Há 5 gerações, a família Moura vinha se sucedendo na direção e fazendo o Cidinha crescer, sempre aplicando a maior parte dos lucros na ampliação do colégio. Desse modo, a família Moura nunca enriquecerá, mas era dona de um colégio imenso, que ocupava vários quarteirões na zona mais valorizada da cidade. O velho agora no hospital. Diziam que, com muitas fraturas, talvez não mais pudesse voltar à direção. Até o ano anterior, todo mundo sabia que a nova diretora seria sua filha Verônica, ativa professora do Cidinha desde a adolescência, mas depois de sua morte tão trágica, a sucessão lógica seria o Dr. Laércio, pois Gustavo, o genro viúvo, parecia interessar-se mais por dinheiro do que por educação. No entanto, até que esse momento chegasse, o colégio parecia bem estruturado, com os 2 novos diretores, um ocupando com administração e tecnologia e outro preocupação com educação. O fato era que nas mãos pedagógicas do Dr. Laércio e com a tecnologia moderna de Gustavo, o Cidinha já estava mudando de figura. O genro acreditava também em propaganda e, pela primeira vez em sua história, aquela tradicional instituição de ensino anunciava suas qualidades nos jornais, nas rádios e na televisão. Comentava-se Gustavo sonhava em fixar o Cidinha como uma marca que poderia ser licenciada em todo o país, multiplicando a escola original em uma centena de novos colégios, professora Cidinha Moura, espalhados pelos 4 pontos cardeais. E o que pensava o professor Frederico de tudo isso? Tony lembrava-se de ter ouvido uma discussão entre o velho e o genro certa vez, em que passava pelo largo corredor, em frente à porta entreaberta da sala da diretoria.